Se você é fã de NBA ou não e já ouviu falar sobre o documentário The Last Dance ou não, assista agora esse vídeo para saber as minhas reações em relação a esse fantástico série documental sobre o último título do Chicago Bulls na NBA com aquele maravilhoso time, ele, Michael Jordan. Vem vinheta! Olha a vinheta! Eu montei uma vinheta em tempo de quarentena para o The Playoffs e é uma homenagem também a um outro Michael dos anos 90. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber a atualização dos nossos maravilhosos vídeos, que agora, nessa fase de quarentena, infelizmente não posso gravar com meus miguxos, muito menos estar lá agora no São Paulo, na Rua dos Pinheiros aqui em São Paulo. Então, tomei a liberdade de gravar aqui na minha humilde residência e diretamente no meu celular. Então, se a qualidade não tiver muito boa, se o som não tiver muito bom, peço desculpas, mas entenda que nesse período de quarentena o The Playoffs reforça, o principal é a sua saúde e, portanto, e a saúde dos outros, então, portanto, fique em casa. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma denúncia que eu faço há muito tempo e defendo. Se quiser pode colocar já o vídeo em preto e branco, porque o que eu vou falar agora é muito sério e não tem muito a ver com o documentário. Não podemos mais permitir que os estagiários traduzam os nomes dos filmes aqui no Brasil. O documentário The Last Dance, criado pelo Netflix, que conta o último título do Chicago Bulls e que vai contar a história desse time incrível, desse período da NBA que foi sensacional e do maior atleta de todos os tempos, Michael Jordan, não pode, em hipótese nenhuma, ter a tradução de arremesso final. Logo no primeiro episódio você vai descobrir o porquê que não pode ser arremesso final. Além do nome ser bosta, ele não tem a ver, o The Last Dance tem uma razão específica do porquê chamar The Last Dance. Eu não vou falar aqui agora para não dar spoiler, mas por favor, Netflix, não coloque mais o estagiário para fazer a tradução. Chega! O Brasil precisa andar para frente. Aqui esse vídeo, basicamente, eu vou contar as minhas reações, as minhas percepções a respeito dos dois primeiros episódios que foram lançados nesta segunda-feira, mais conhecido como o dia que vai aparecer aqui, porque eu estou de quarentena, eu não sei mais que dia é hoje, eu não faço ideia de qual espaço no tempo nós estamos. E por que só os dois primeiros episódios? Porque o Netflix, junto com a produção e a ESPN também, americana, decidiram, em função da quarentena, antecipar o lançamento dessa série documental. Se eu não me engano, é uma série em 10 episódios, mas por essa questão da antecipação e também para ir dando um gostinho, que eu acho legal, eles vão soltando semanalmente 2 episódios. Então no Brasil, segunda-feira passada, estrearam os 2 primeiros episódios, que já são incríveis, incríveis. Cara, tô falando sério, não tô querendo vender aqui o jabá, e eu digo não só por eu ser um grande fã de NBA, ser um cara acima de 30 anos e ter vivido boa parte daquele grande circo que foi o Chicago Bulls e a NBA da década de 90, mas mesmo para você que não é fã, que tá começando a acompanhar a NBA agora e tudo mais, cara, é uma ótima oportunidade para você conhecer essa história incrível, desse time incrível, a história do Michael Jordan, a história desses personagens que estavam ao lado dele e formaram esse grande time, e também da NBA, como a NBA sobe para um outro patamar. Ela já vinha do ápice na década de 80 e 90, realmente, o Michael Jordan leva a NBA para outro status. Cara, eu vou tentar não contar muito sobre a história, apesar de ser um documentário, teoricamente não há spoilers aqui, o Bulls ganha o campeonato, mas eu não quero trazer já coisas de bastidores e tudo mais,
eu vou pontuar realmente coisas que mais me chamaram a atenção nessa série. É claro, ela é uma série do Netflix, então o Netflix tem aquela necessidade de trazer como realmente uma historinha, então eles trazem um pouco assim o Michael Jordan realmente como o mocinho, e aí eles já tem no primeiro episódio, eles já montam um outro personagem que eu não quero falar o nome ainda, como o vilão. Mas isso é legal porque transforma a história um pouco mais envolvente, exatamente para quem é um pouco leigo no assunto, não conhece muito NBA ou não conhece muita história do Chicago Bulls nesse último título. Vou trazer aqui os pontos que mais me chamaram a atenção. Primeiro, Michael Jordan e o resgate da sua história. Então assim, como falei, eu já tenho mais de 30 anos, eu fui incentivado pelo Michael Jordan, pelo Chicago Bulls da década de 90, de virar um fã de NBA aqui no Brasil, porque aqui era futebol na época, e aí além, claro, do trabalho maravilhoso da Band, do Luciano do Vale de trazer a transmissão da NBA, veio junto com essa fase maravilhosa e com certeza muitas crianças na época como eu foram impactadas com isso. Só que foi muito bom rever através do documentário o nível realmente de estrelato que o Michael Jordan tinha na época. Eu tô falando realmente de algo que foge, que transcende a esfera do esporte. Michael Jordan era um dos nomes e um dos rostos mais conhecidos no mundo na época. A exposição dele era absurda. Onde ele ia, ele era cercado por multidões. Só pra você ter uma ideia, no primeiro episódio, no segundo também, conta um pouco da história de uma pré-temporada que o Chicago Bulls faz na França e mostra todos os bastidores deles chegando no aeroporto, ele indo pro hotel, ele indo pro ginásio, e aí você relembra a magnitude que era Michael Jordan. E esses dois primeiros episódios, pra mim, pelo menos, já tirou esse peso das costas de ficar um pouco meio na dúvida, pô, Michael Jordan é o maior jogador de basquete da história. Sim, Michael Jordan é o maior jogador de basquete da história. Isso é reforçado no documentário. Bom, outro ponto que me chamou a atenção, que reforça a coisa do ser o maior atleta da história, foram as declarações de dois ícones do basquete na década de 80, Magic Johnson e Larry Bird. Primeiro eu vou começar com o Magic Johnson, que sem dúvida nenhuma era um dos, ou talvez o maior jogador da NBA quando o Michael Jordan entra na NBA, quando o Michael Jordan é draftado em 84 da Universidade de North Carolina e que, bom, tem a história sensacional de que ele não foi a primeira escolha do draft, ele foi apenas a terceira. Eles contam brevemente isso e é surreal pensar, né? Eu acho que todos os torcedores, principalmente do Portland Trail Blazers, devem até hoje se remoer de ódio por não ter escolhido Michael Jordan. Mesmo ele tendo feito uma carreira interessantíssima no college, ter sido campeão com o North Carolina, conta a história do último arremesso ter sido dele, ter dado título e tudo mais, mas ele foi apenas a terceira escolha do draft. E aí ele vai pro moribundo Chicago Bulls. E aí, claro, eles contam a história da franquia e do esporte muda completamente. E quando ele entra, ele é esse novato, que as pessoas têm muita expectativa, mas todo mundo tava muito nessa questão, assim, o esporte é muito comum isso, né, de você ter jovens com grande potencial, mas nem sempre todos os jovens com grande potencial, eles acabam de fato virando um grande atleta. E aí quando vem esse primeiro ano, aí tem essa declaração do Magic Johnson, que ele fala assim, cara, quando eu vi esse cara jogando, eu falei, aí vai dar problema. E se derem um time pra esse cara, realmente estamos full, né? Estamos full. E cara, isso era a declaração do maior jogador da época. Você imagina assim, num contexto de hoje, chegando um novato, o LeBron James pega o microfone e fala assim, cara, esse cara que tá entrando aqui, ele é muito melhor que todo mundo que já joga isso. Cara, é realmente de um impacto muito grande. E um pouco mais pra frente tem a declaração do Larry Bird, que ele fala muito a respeito dos playoffs, né, os jogos de playoffs que tiveram entre o Boston Celtics, que tinha sido classificado em primeiro, se não me engano, na temporada 85, 86, e o Chicago Bulls, né, que já era na sua segunda temporada de playoffs, já com esse maravilhoso novato Michael Jordan, e só que classifica em oitavo, então era praticamente impossível do Chicago Bulls passar, o Chicago Bulls inclusive não passa, mas aí tem os dois jogos memoráveis do Michael Jordan contra o Boston Celtics em Boston, onde o primeiro jogo ele faz 49 pontos,
perde, o Chicago Bulls perde, mas ele faz incríveis 49 pontos. E aí no segundo jogo, aí tem uma historinha lá a respeito dele ter sido provocado por um jogador do Boston Celtics em um jogo de golfe. Ele volta para a partida e bate o recorde da NBA em pontos em playoffs, onde ele faz 63 pontos. E o Bulls perde. Então você vê muito que era o cara sozinho lutando contra o melhor time da época. E aí o Larry Bird ele fala assim, a questão não é que a gente estava jogando contra o incrível Michael Jordan, com uma grande atuação do Michael Jordan, nós estávamos jogando, era Deus disfarçado de Michael Jordan na quadra. E isso é a declaração do melhor jogador da NBA na época. Então assim, é muito impactante. É assim, se estou na dúvida, não fique mais. Larry Bird e Magic Johnson tiraram a dúvida para você. Michael Jordan é o maior jogador da história da NBA. E como eu estava falando no início, tem essa coisa da Netflix de ter uma preocupação muito grande de apresentar os personagens. Eu acho que foi muito bem feita a questão do contexto, da questão das linhas temporais. Então, assim, desde o primeiro episódio, o documentário te apresenta 3 linhas temporais. Primeiro, claro, é a linha temporal do ano, da temporada 97-98, que ali vai ter as maravilhosas filmagens de bastidores, que era um projeto que eles tiveram na época de querer filmar todos os bastidores dessa última temporada do grande time, do Chicago Bulls e tudo mais, mas que foi um projeto que não andou pra frente e eles recuperaram essas imagens agora para fazer esse documentário. Mas aí achei que foi uma boa ideia do documentário de rechear essas imagens de bastidores com declarações dos personagens hoje. Então você vai ver, aí tem a outra linha temporal que é nos dias de hoje, declarações dos personagens, de pessoas que eram torcedores, políticos da época, políticos mais recentes que eram moradores de Chicago, como Barack Obama, cara, parece o Barack Obama na porra do documentário. E tem a linha temporal de contando o início do Michael Jordan, seja na cidade natal dele, declarações dos pais dele, declarações de treinadores da época de colégio, que eles não pegaram o Michael Jordan de primeira. Veja só, no high school ele foi rejeitado uma vez, ele não passou no teste. Que coisa louca, eles contam essa história. E depois o caminho dele para o college, na Universidade da North Carolina, como eu falei. Então, assim, é muito gostoso de assistir e eles vão apresentando os outros personagens. No segundo episódio, principalmente, eles focam muito no Robin, né? Que eles apresentam como o Robin, o melhor Robin de toda a história da humanidade, Scottie Pippen. Sim, porque ele é sempre lembrado como coadjuvante, né? O Michael Jordan, na hora, ele fala no documentário, né? Não tem como falar de Michael Jordan e já não colocar Scottie Pippen. Só que o louco é que Scottie Pippen era um jogador sensacional, ele era incrível. E as pessoas só lembravam ele como coadjuvante, tem muito falando sobre isso, então vão apresentando o personagem, aí de novo, você não conhece, nunca ouviu falar de Chicago Bulls, não sei o que, Scottie Pippen, blá blá blá, não tem problema, o seriado foi muito bem feito, o documentário foi muito bem feito para que você entenda o contexto, se envolva com a história e caminhe em relação a isso. Então assim, eu tô muito impressionado, é bom para tarara, e você tem que assistir nessa quarentena, se divertir com ele. Se você já assistiu, beleza, agora é só esperar a próxima semana que virão mais 2 episódios. Se você não assistiu, desligue agora esse vídeo no YouTube e vá correndo para o seu Netflix e comece a assistir. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a parte aqui está gravando em casa não tenha atrapalhado, mas de novo, né, o The Playoffs reforçando que a sua saúde e a saúde das pessoas é o mais importante. Então por isso fique em casa, trabalhe de casa como nós fizemos nesse vídeo e nos vemos, se Deus quiser, de novo com os meus miguxos gravando outros vídeos lá no São Paulo Pub, na Rua dos Pinheiros aqui em São Paulo. Um abraço e valeu!